Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública virtual do Lar de Teresa. Como sempre, é muito bom estar aqui com vocês. Vamos recordar que os nossos encontros acontecem sempre às segundas-feiras, às 19 horas, onde estudamos alternadamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós traremos um tema do Evangelho: ação da prece, transmissão do pensamento e preces inteligíveis. E quem nos trará suas considerações é o nosso irmão de ideal espírito, integrante do Lar de Teresa, Aloísio Quijinho. Aloísio, sua saudação inicial. Eu gostaria, então, de dar testemunho da minha alegria de nós estarmos aqui na busca de sempre um melhor entendimento daquilo que a doutrina nos traz. E queria fazer um convite para que nós pensássemos juntos a respeito do tema que vamos conversar na noite de hoje. Muito obrigada, Aloísio. Passemos agora para a nossa leitura inicial. A nossa leitura é do livro O Espírito da Verdade, capítulo 29. Se tens fé. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a força do coração. Transitarás no mundo, sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não restringirás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te ortogassem direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus. Mas sim, caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez de que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Essa é uma mensagem de Emmanuel. Vamos agora para a nossa prece inicial. Vamos unir os nossos pensamentos, dizendo: obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo em Teu nome. Senhor, que a nossa fé possa ser fortalecida todos os dias, a cada momento, através do amor, da caridade, no trabalho do bem, sempre. Sabemos, Senhor, que somos pequeninos diante a Ti, mas temos a certeza da Sua presença ao nosso lado constantemente, desde os momentos mais alegres até os mais difíceis. E isso nos fortalece, nos dá confiança e ânimo para a caminhada. Senhor, agradecemos mais uma vez e pedimos que envie os seus mensageiros em auxílio ao nosso irmão Aloísio, para que ele seja inspirado e guiado no estudo de hoje. Que assim seja. Aloísio, com as nossas melhores vibrações, a palavra é sua. Muito obrigado. Meus amigos, nós hoje estamos tratando aqui de um tema de uma relevância muito grande, porque, inclusive,
em face a essa relevância, o Lar Teresa tem, ultimamente, nas últimas reuniões que nós tivemos, tem enfocado várias vezes o tema que é relativo à prece. Nós todos sabemos o valor dessa prece, mas precisamos sempre ser lembrados com relação a de como fazer, o que fazer, para que fazer, o que pedir, o que agradecer, o que louvar, porque essas são as três características da prece. E hoje nós estamos dando continuidade a um tópico que é tratado dentro do Evangelho, que é a transmissão do pensamento, e em seguida vamos conversar sobre preces inteligíveis. Quando nós falamos da prece, nós relembrando algumas coisinhas que são importantes, alguns detalhes, alguns aspectos, nós vemos que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Nós sabemos que os espíritos, eles se comunicam pelo pensamento. Eles não têm cordas vocais, então se comunicam pelo pensamento. E o espiritismo, ele torna compreensível essa ação da prece, esta emissão da prece, explicando esse modo de transmissão da prece pelo pensamento, que requer de todos nós alguns cuidados, alguma atenção naquilo que nós estamos fazendo. Nós sabemos que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Muitos gostam de chamar de energia, eu sou um deles. Certo? Chamamos de energia, apesar de na doutrina estar dedicado esse pensamento, esse entendimento ao fluido cósmico universal. Então, na criação, eu ouso dizer que tudo é energia. Nós somos energia, nós emitimos energia, nós captamos energias, eu estou emitindo energias agora pela minha fala, vocês estão emitindo energia porque vocês estão analisando o que eu estou falando, e o pensamento também é energia. Então, dentro desta maneira de nós entendermos as coisas, é que nós colocamos, então, a emissão ou a transmissão daquilo que nós desejamos fazer chegar até a espiritualidade, através da prece. Aquilo que nós emitimos em função do que nós precisamos ou achamos que precisamos. Essa energia da corrente que é estabelecida por esta emissão, ela guarda uma relação com o pensamento e com a vontade. Então, não existe uma prece que não esteja envolvida pelo nosso sentimento e pela nossa vontade de que aquilo chegue efetivamente ao seu destino. Nós, quando emitimos uma carta, nós colocamos um selo e colocamos o seu destinatário e queremos que ela chegue a esse destinatário. Pela prece, nós também, pelo pensamento, pela nossa vontade, nós queremos que essa nossa mensagem chegue ao seu destino, seja a Jesus, seja ao Pai, seja ao intermediário, em que nós temos uma afinidade maior, mas nós queremos que ela chegue ao seu destino. Então, esta relação é muito importante, porque nós sabemos que eu estou falando aqui e a nossa fala ela se transmite através da nossa atmosfera. Só existe o som, certo? Dentro daqueles locais onde existe o ar. Fora daqui, se nós formos para o espaço, a nossa voz não será transmitida, porque a voz se transmite através do som que percorre o ar. Mas a prece ela é emitida através do nosso pensamento e através dessa energia, desse fluido universal,
ela chega aos limites do universo. Então, isso nos traz uma conclusão muito clara de que as nossas preces, os nossos pedidos, as nossas orações, elas chegarão aonde devem chegar. Não estou entrando no mérito de como nós fazemos, apenas estou dizendo que aquilo que nós emitimos pelo pensamento, um pensamento que vem amplificado pela nossa vontade, chega efetivamente ao seu destinatário. Nós louvamos, nós pedimos, nós agradecemos. Normalmente, nós pedimos. Ainda estamos numa fase de pedir. E quando nós pedimos, no nosso estágio de evolução, onde a vida nos apresenta uma série de tribulações, de dificuldades, essas dificuldades elas podem ser divididas, entendidas em dois grandes grupos: aqueles em que nós provocamos e aqueles que fazem parte das nossas necessidades para o nosso aprendizado. E nós também aprendemos pelas necessidades. Se nós não tivéssemos essas dificuldades, nós ficaríamos vivendo nesse dolce far niente e não estaríamos nos movimentando para mudarmos alguma coisa que nos é desagradável. Então, essas dificuldades, elas fazem parte de nós. E tem aquelas que nós provocamos pela nossa incúria, pela nossa desatenção, pelos nossos equívocos cometidos, que nós, se formos refletir mais detidamente, aquelas que nos são impostas e que nós não podemos mudar, porque não parte de nós, não podemos mudar na sua totalidade, podemos influenciar na sua intensidade, no seu momento, na maneira como nos é apresentado, mas não podemos mudá-la porque é uma necessidade que nós estabelecemos em algum momento pretérito e que diz respeito também às nossas incúrias, aos nossos erros, aos nossos equívocos. No Livro dos Espíritos, quando nós entramos nas leis morais, a primeira questão logo que é colocada ali é a questão 614. Eu gosto de botar um número para que depois nós possamos consultar como está essa informação para nós. Allan Kardec pergunta, e coloca a pergunta, o que podemos entender como lei natural? E a resposta que a espiritualidade dá é que a lei natural é a lei de Deus. É a forma como nós podemos, pelo seu entendimento, discernir o bem do mal, o certo do errado. Aí nós ficamos felizes e paramos aí. Mas nós temos uma continuação dessa resposta que nos diz o seguinte: o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, esta infelicidade que é proveniente, que é oriunda, que é decorrente dos nossos equívocos pelo afastamento da lei divina, é que vão determinar essas dificuldades que nós enfrentamos para aprendermos alguma coisa e mudarmos em nós a nossa atitude, o nosso caminhar. Porque é pelo aprendizado que nós vamos entendendo, assimilando e mudando as nossas atitudes. E a maior parte das nossas tribulações, das nossas aflições, nós vemos no capítulo 5 do Evangelho, quando fala bem-aventurados os aflitos, que nós temos as causas atuais e as causas pretéritas. Então, essas causas pretéritas, elas se refletem hoje em dia em dificuldades que existem porque nós precisamos delas. Nós não as provocamos agora, mas nós as provocamos em determinado momento da nossa existência. E as atuais são aquelas que hoje em dia nós estamos fazendo. E são essas, de um modo geral, que nos afetam mais e que dão origem, então, aos nossos pedidos, às nossas preces, à nossa busca de nós mudarmos, contornarmos, alterarmos esta situação
que nos aflige. Então, se nós podemos, através da prece, nós podemos pedir, não que acabe com isso. Nós temos uma ideia muito equivocada quando nós temos a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou, como diz, livrai-nos do mal, livrai-nos de todo o mal. Então, esse livrai-nos de todo o mal não quer dizer que a espiritualidade vai acabar com as nossas dificuldades, não. É que eles vão nos intuir para que nós possamos mudar o nosso pensamento, para que com isto nós possamos mudar as nossas atitudes e não necessitemos mais dessas tribulações, dessas dificuldades. A espiritualidade não vem aqui para resolver os nossos problemas. Existe no Livro dos Espíritos uma chamada que diz que Deus atua sobre a humanidade através dos homens. Então, nós somos instrumentos de nós mesmos, muitas vezes. Nós temos que aprender a colocar em prática aquilo que nós aprendemos para que, pela nossa transformação, nós não precisemos mais dessas dificuldades que nos impulsionam e fazem com que nós busquemos mudar e não mais necessitar dessas dificuldades. Vamos entender que o Pai, Jesus, não castiga. Conforme nós aprendemos, usa o tempo. O que significa isso? Significa que nós, ao aprendermos alguma coisa e nós mudarmos em nós determinadas atitudes, nós não precisamos mais sermos impulsionados através de dificuldades para que nós tenhamos a vontade de mudar em nós. E a nossa transformação nada mais a nossa reforma íntima, que tanto nós falamos, nada mais é do que mudança de hábitos. Então, essa intuição, essa maneira de nós percebermos o que precisamos mudar em nós, é que é a ajuda que nós buscamos e que nos chegam através do atendimento desta prece. Os espíritos, na realidade, eles não evitam que nós infringamos, que nós tenhamos algum erro com relação às leis divinas. Eles apenas nos intuem. Eles, como a nossa doutrina, como o espiritismo cristão, certo? Nos define, certo? O espiritismo não resolve os nossos problemas, mas nos mostra caminhos. E é através desta prece que nós buscamos essa intuição, essa orientação, essa maneira de nós discernirmos esses caminhos e nós, então, diante dessa visão daquilo que nós vamos fazer, que nós podemos mudar aquilo que nos leva a agir ainda de forma equivocada. No Livro dos Espíritos, nós temos uma questão muito conhecida de todos nós, quando Kardec pergunta: influenciam os espíritos os nossos pensamentos e atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Em geral, são eles que vos conduzem. É a questão 459 do Livro dos Espíritos. Então, pela prece, nós aprendemos no Livro dos Espíritos, questão 659 e 660, que nós, quando oramos, nós nos lembramos de Deus, nós falamos com Deus, ou diretamente ou através dos seus prepostos, dos seus enviados, e nós atraímos para junto de nós os bons espíritos. Então, este é o valor, este é o resultado aqui que nós alcançamos através da prece. Nós buscamos as boas companhias, desde que essa prece seja sincera, desde que essa prece, conforme nós dissemos, esteja envolvida pela nossa vontade e pelo pensamento que diz respeito a toda ela. Então, nós temos aspectos que nós podemos vislumbrar, caminhos que nos aliviam, que nos levam a mudar em nós,
por essa intuição, por essa orientação, por esse caminho que se descortina diante de nós, nós podemos entender, ou verificar, ou perceber novos caminhos que nos proporcionam essa oportunidade de nós mudar. Outra coisa que nós aprendemos dentro da doutrina é que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, não nos castigam. Eles usam o tempo. Então, a dor, aquilo que nós vivenciamos e que nos é desagradável, é um despertamento para nós. Nós somos despertados por uma necessidade de mudar. Eu estou cansado de sofrer, o que eu tenho que fazer para mudar isso? Então, isto nos traz esta vontade de alcançarmos, vislumbrarmos novos caminhos. E o sofrimento é, então, uma consequência da necessidade do aprendizado. Se nós aprendemos, nós não precisamos mais daquele sofrimento, daquela dor com a intensidade que nos foi colocada. Vamos lembrar que Jesus, quando atendia aqueles que o buscavam, quando terminava o atendimento, ele fazia uma colocação, uma reflexão que nós todos devemos fazer, é o seguinte: vá e não peques mais para que algo de pior não te aconteça. O que significa isto? Nós sempre devemos buscar o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Não são palavras, é um conteúdo imenso. Se nós estamos aqui para aprender e nós não aprendemos com aquela dificuldade, na intensidade que ela nos chega, nós precisamos de algo mais forte. Então, vem uma nova oportunidade em que nós vamos ter novamente que vivenciar alguma coisa que é negativa. Então, é preferível que nós busquemos sempre caminho. E a prece é o veículo que nos leva a esse vislumbrar de novos caminhos, e é por isso que nós, pelo pensamento, nós conseguimos perceber e ter junto de nós os bons espíritos e percebermos estas influências, essas orientações que nós recebemos para mudarmos o nosso caminho. Nós temos, quando fazemos a prece, nós temos uma mania muito grande, de todos nós, de repetirmos sistematicamente, são atavismos que ainda fazem parte de nós. Então, nós temos os números cabalísticos, né? Repetimos 1, 3, 5, 10 vezes a mesma prece, como se aquele a quem nós estamos enviando essa prece, ele necessitasse dessa repetição para que percebesse o nosso pedido. Então, vamos entender que nós estamos, em geral, quando fazemos a nossa prece, nós estamos enviando alguma mensagem para um ser que é mais evoluído do que nós. Então, se nós estamos emitindo alguma coisa para um ser que é mais evoluído do que nós não precisamos repetir. Nós precisamos fazer uma prece que tenha ou que contenha realmente a mensagem que nós queremos fazer chegar àquele a quem nós nos dirigimos. No Evangelho, quando nós temos no capítulo 28, que é um capítulo mais adiante do que nós estamos tratando, nós temos coletânea de preces espíritas. E nessa coletânea de preces espíritas, no preâmbulo que nós encontramos ali, nós encontramos uma orientação, uma referência que é muito importante para o nosso entendimento. E nos diz então Kardec, orientado pela espiritualidade, o seguinte: os espíritos nos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração.
toda prece ela deve ser envolvida pelo nosso sentimento. Quando nós falamos em coração, nós estamos nos referindo um atavismo, alguma coisa que nós trazemos conosco, que diz que o coração é a sede do sentimento, assim como o cérebro é a sede da razão. Na realidade, todos dois são o espírito, porque quem pensa, quem sente é o espírito, não é o corpo físico. Mas nós, para o nosso entendimento, nós falamos na sede do sentimento como sendo o coração. Mas, de qualquer maneira, quando nós oramos, estas nossas palavras, elas devem estar envolvidas pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento e pela nossa vontade, para que chegue ao seu destino realmente aquela mensagem que nós estamos emitindo e que contenha efetivamente aquilo que nós precisamos. Nós falamos com Deus, pela prece, nós falamos com os seus enviados, então assim nós devemos falar ou transmitir a nossa mensagem de modo a sermos entendidos em nossas ideias, em nossas necessidades, naquilo que nós estamos transmitindo. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que as nossas preces elas devem ser inteligíveis, isto é, devem ser entendidas por nós que estamos emitindo e por aqueles a quem elas são destinadas. Quando nós falamos em preces inteligíveis, ocorre imediatamente uma colocação que nos chega através da Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim: se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala sê-lo-á para mim do mesmo modo. Então, nós estamos conversando aqui a respeito desse tema, nós estamos procurando ser claros, objetivos e colocarmos sempre ao alcance da inteligência, do raciocínio, da compreensão de todos que nos ouvem, para que nós possamos refletir a respeito da necessidade de que nossas preces efetivamente sejam inteligíveis. Nós já vimos, e o Espiritismo esclarece para todos nós, que a prece só tem valor quando o pensamento refletir sentimentos nobres e é impulsionado através do fluido cósmico universal, para que chegue ao seu destino, porque nós oramos buscando a todos aqueles com quem nós temos uma certeza que seremos ouvidos, mas temos que falar ou temos que transmitir a nossa mensagem de modo a que realmente reflita essa necessidade e esse pensamento ele contenha ou expresse ideias claras, inteligíveis para nós que dizemos e que chegue de uma forma bem clara àquele que nos recebe. A eficácia da prece não está nunca nas palavras, mas nas ideias representadas pelas palavras. Nós, muitas vezes, presenciamos preces que são feitas balbuciando palavras, colocando palavras, mas com um olhar distante, pensando em outras coisas, e a prece ela tem que estar ligada ao nosso pensamento e à nossa vontade, para que ela tenha a eficácia que nós desejamos que ela alcance. Então, nós vemos isso. Uma vez, eu fui a um funeral, tá? Eu fui a um velório, certo, de um companheiro de outra filosofia religiosa, em que, durante todo o tempo em que ali estava ainda o corpo sendo velado, e com muitas pessoas ao seu redor, havia alguém, um pastor, um rabino, um pastor,
certo? Um religioso, certo? Que ficava à cabeceira da urna, lendo passagens do Testamento. E aconteceu o seguinte, é que o carro que vinha para buscar essa urna, para levar para o cemitério, para o sepultamento, atrasou. E ele, logicamente, devia ter algum outro compromisso. Ele, por cima do ombro, ele balbuciava aquelas palavras, mas estava olhando por cima do muro para ver se o carro que ia levar o falecido havia chegado. Então, eu pergunto a você o seguinte: qual o valor desta prece em relação a, àquele a quem era destinado para a proteção, para o acompanhamento, para o recebimento da alma daquele que nós estávamos ali nos despedindo? Não tinha valor nenhum, porque, conforme nós dizemos, essa prece não chegava nem ao céu da boca, né? Quanto mais àquele a quem ela era dirigida. Então, vamos ter essa atenção. Quando nós oramos, nós estamos, na realidade, nos comunicando com o Criador, nos comunicando com o Espírito Superior e colocando nossas aflições, colocando as nossas necessidades, pelo menos as que nós entendemos como necessidades, para que nós possamos vislumbrar caminhos. Se nós não fazemos chegar ao seu destino de uma forma clara aquilo que nós precisamos, a nossa resposta não será adequada. Então, isto diz respeito à nossa forma de orar, em que nós, conforme dissemos, as repetições, nós entendemos muitas vezes que as repetições valorizam a nossa prece, quando na realidade eles valorizam mais as palavras em si mesmas do que as ideias e os sentimentos que elas representam. Então, quando nós oramos, nós devemos estar recolhidos a nós, para que aquilo que nós estamos emitindo expresse realmente aquilo que nós sentimos e aquilo que nós queremos que chegue ao seu destino. Allan Kardec, na Revista Espírita, de agosto de 1864, e nós lembramos que a Revista Espírita era o grande laboratório de Kardec para que ele estudasse, colocasse e trouxesse reflexões a respeito de momentos ou de atitudes que nós devemos ter. E ele cuida, nesta edição de agosto de 1864, ele fala da necessidade das preces inteligíveis, isto é, daquelas preces que são revestidas realmente do nosso sentimento, da nossa vontade, e que sejam colocadas de forma simples. Simples, é o nosso sentimento. Nós, muitas vezes, em reuniões, nós pedimos a alguém para fazer uma prece, seja de abertura, seja de encerramento, e muitas vezes, não é sempre, graças a Deus, mas muitas vezes nós ouvimos uma colocação daquele que foi feita a solicitação, de eu não sei fazer prece. Sabe, sim. Diga em palavras aquilo que você sente naquele momento. Diga aquilo que você está pensando naquele momento em que você está transmitindo alguma coisa, algum sentimento que vem de dentro de você. E para isso nós temos que mergulhar em nós. E seja simples, com palavras simples, inteligíveis, para que seja alcançada realmente por aquele a quem nós dirigimos esta prece. Vocês querem ver um exemplo? Todos nós oramos sistematicamente, certo? A oração dominical, o Pai Nosso, a oração que Jesus nos deu a conhecer. E é uma prece linda, completa, porque é o mais perfeito modelo de concisão
com relação à prece. E não tem contradição, porque é uma verdadeira obra-prima esta prece, pela simplicidade e pela forma mais como ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. No entanto, em razão da sua própria brevidade, o sentido profundo encerrado nas poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria. Nós declamamos a prece, mas nós não fazemos essa prece, porque nós não sentimos o significado de cada versículo, de cada frase que ali está e que tem um significado profundo. Nas preces espíritas, no capítulo 28 do Evangelho, Allan Kardec nos traz um desdobramento, uma explicação para que nós entendamos o significado de cada frase que é contida nessa prece, nessa oração dominical. Vamos procurar entender. Vamos procurar, porque sem entender, nós não conseguimos colocar sentimento, nós não conseguimos colocar vontade naquilo que nós estamos proferindo. Não é o número de vezes que nós repetimos uma prece que dá uma eficácia a essa prece, mas sim a forma como nós oramos, a forma como nós estamos emitindo esta prece. Vamos dizer que a melhor prece que nós fazemos é aquela que nós fazemos com sentimento. Então fica aqui a nossa mensagem para a nossa reflexão e nós vamos procurar cada vez mais aprimorar, porque não é Deus que precisa da nossa prece. Somos nós que precisamos ser atendidos pelo Pai, por Jesus ou por aqueles que são os seus seguidores. Então vamos procurar fazer realmente, ou cumprir realmente esta nossa faixa petitória, porque é a maior parte daquilo que nós fazemos, pedir. Vamos procurar fazer com sentimento, com simplicidade, com objetividade e sentindo realmente aquilo que nós estamos emitindo para que chegue e para que tenhamos um retorno, nos vislumbrando caminhos que irão nos facilitar, irão nos indicar transformações em cada um de nós. Esse é o caminho. Vamos nos aprimorar, nos aperfeiçoar nesta busca de entendimento dos melhores caminhos através da prece e através do nosso esforço. Muita paz e muita prece com sentimento. Muito obrigada, Luísio, mais uma vez por atender o nosso convite com tanto carinho, com tanta dedicação, nos trazendo essas reflexões tão oportunas. Nós agradecemos também a todos que nos acompanham até o momento e convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, para mais um estudo, dessa vez com o tema do Livro dos Espíritos. Pactos, poder oculto, talismãs, bênçãos e maldições. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, para assim finalizarmos o nosso encontro de hoje. Vamos unir os nossos pensamentos, envolvidos nesse sentimento de gratidão, de amor, por essas palavras tão oportunas do nosso irmão Aloísio, e agradecer, porque o sentimento hoje é só de agradecimento a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui encarnados, pela oportunidade do aprendizado, no trabalho no bem, agradecidos pelo esse instrumento que é a prece, essa chance que temos dessa conversa íntima, diretamente com Deus, nosso Pai. Então, nós só temos que agradecer
e que as nossas preces sejam sempre vindas do coração, um sentimento de amor que temos a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Muito obrigada a todos.